Olá a todas e todos. Nós estamos iniciando aqui na Rádio Fiscar mais uma série de entrevistas a respeito de problemas que têm uma certa necessidade, uma certa urgência de serem discutidos, não somente em termos de país e de mundo, mas sobretudo aqui na nossa cidade, na cidade de São Carlos. E uma assídua ouvinte da Rádio Fiscar, a Thelma Gaspari, professora Thelma Gaspari, nos indicou um problema sério, não é? Um problema bastante sério, que é o descarte inadequado de lixo na região que ela mora, e isso obviamente causando problemas na área de saúde, rato, barata, o mosquitinho com essa doença mais moderna. Todas essas aí, doenças, né? Enfim, um problema sério que precisa ser administrado não só por meio da educação, mas também de políticas públicas. Nesse sentido, preocupados junto com a nossa ouvinte, com esse grave problema, nós convidamos uma série de profissionais para discutirem conosco este tema, o lixo. O que fazer com o lixo? Como fazer com o lixo, já que não há como terminar com ele de forma imediata. Então, nós convidamos a professora doutora Liane Biel Printz, que é chefe do Departamento de Apoio à Educação Ambiental, editora da revista de pesquisa em Educação Ambiental, aqui da UFSCar. A professora Liane é graduada em Biologia, mestre em Ecologia, mestre em Gerenciamento da Biodiversidade, doutora em Biologia Animal e pós-doutora no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada. E, além de tudo isso, é minha conterrânea lá do Rio Grande do Sul também. Eliane, muitíssimo grato por tu gastar um tempo para vir aqui bater um papo conosco. Bueno, eu vou começar apresentando uma questão mais ampla sobre o lixo. Tá? Eu estava vendo alguns dados e, segundo a ONU, essa matéria que eu li é de 2015, de uma reunião na Antuérpia. Tá? Ele diz o seguinte, que entre 7 e 10 bilhões de toneladas de lixo são produzidas anualmente no nosso planeta. Não é? E em torno de 3 bilhões de pessoas não têm acesso ou facilidades para o descarte adequado desse lixo. Considerando que, segundo o World Meters, nós estamos aí quase em torno de 7,6 bilhões de pessoas, quer dizer, é um número absurdo de gente que não tem como descartar o seu lixo. Então, essa é uma pergunta ampla. Esse problema do lixo tem alguma solução nas condições em que nós nos encontramos, na tua forma de ver? É uma pergunta né, ampla e que eu acho que requer aí muitas diferentes ações para que haja uma solução, né? O problema do lixo é gerado, né, a gente sabe, pela questão do consumo, né, pela questão da falta de preparo das cidades para absorver esses resíduos. Então, são várias ações aí que precisam ser tomadas, né? Acredito que a implantação de políticas próprias, né, a educação da população, né, pode levar a que a gente consiga, né, resolver essas questões, mas como você falou, assim, é um número muito grande, né, de pessoas que não têm acesso, né, a agressão ao planeta já está acontecendo e assusta um pouco mesmo, né, pensar que precisam ser tomadas ações bem urgentes para que realmente a gente consiga vencer esse problema, né? A curto prazo é bastante complicado, né? E precisaria mesmo tomar algumas ações mais enfáticas, assim, né? Para resolver. Alguns locais que têm já das poucas, né, pessoas, como você falou, né, um pouco mais da metade não tem, a metade que tem, a gente tem escutado aí uma preocupação bastante grande, né, vamos dizer, dos países com mais acesso, mais envolvidos, das pessoas que já estão, né, com uma certa sensibilidade para a questão. Então, precisa caminhar para isso
de forma geral, né? Precisa Claro. também sair, precisa que esses locais, países mais desenvolvidos que têm né, essas ações em andamento nos seus próprios países também consigam auxiliar para que os outros também possam ter, né? Perfeito. Não adianta nada, que nem a gente estava comentando no início, assim, mandar o resíduo para a China e o seu ficar, ficar limpinho. Então é uma coisa que tem que ser pensada realmente globalmente por todos, né? Difícil dizer, eu não sei se tem uma solução a curto prazo, né? A curto prazo, é possível, perfeito. né? Mas vai depender mesmo do engajamento de muitas pessoas, né? Claro. De vários níveis aí. Precisamos trabalhar nessa questão, né, da sensibilização, da educação, né? E ao mesmo tempo implantar políticas. É um processo conjunto para isso acontecer, né? Liane, e eu te pergunto, relacionando macro e micro, não é? Como eu havia mencionado antes de nós começarmos a entrevista, não me parece haver uma coordenação entre os países para resolver esse problema. Há algumas iniciativas, eu li alguns trabalhos da ONU e tal, mas me parece assim que o engajamento ainda é um pouco anêmico diante da magnitude do problema. Alternativas, por exemplo, eu li um trabalho que está sendo feito na Colômbia a respeito disso, muito interessante, não só no sentido do reaproveitamento, quanto no desenvolvimento de postos de trabalho. Se esses postos estão oficializados, se a carteira é assinada ou não, eu não sei. O que eu sei é que alguém conseguiu um trabalho e que com isso sobrevive em melhores condições. E também produz mais lixo, né? Enfim, é um ciclo. Mas pensando nessa pouca ou diminuta coordenação entre países e trazendo isso para o micro, eu me recordo aqui o problema que a nossa ouvinte, a Thelma Gaspari, apresentou, certo? A vizinhança não se coordena também muito bem para resolver esse problema. A minha pergunta agora seria o seguinte: como é possível, Liane, desenvolver alguma alternativa, por exemplo, entre empresas num bairro industrial ou entre escolas, tá? Ou nos bairros, um grupo de famílias? Como desenvolver alternativas de ter um descarte adequado, de reaproveitar o que pode ser aproveitado? Ou seja, como desenvolver uma educação ambiental não somente por meio da escola, no sentido oficial da educação, na perspectiva da educação não formal, por exemplo. Tá? Como é possível desenvolver isso? Eu acho que a cidade tem que oferecer alternativas, né? Certo. E a população tem que estar sendo sempre informada dessas possibilidades, incentivada a participar, né? Mas principalmente tem que haver mesmo um esforço aí do poder público para oferecer essas alternativas para que isso possa acontecer, né? A questão do descarte em si, né? Desde de uma coleta seletiva simples lá dos materiais, né, recicláveis que podem ser facilmente reciclados, coleta de resíduos mais perigosos, né? Tudo isso tem que estar sendo oferecido aí para a população. Muitas vezes a gente ouve, tem pessoas bem intencionadas aí que ligam para cá. Eu trabalho no Departamento de Apoio à Educação Ambiental, que é associado ao Departamento de Gestão de Resíduos, né, no mesmo prédio. E o pessoal liga para saber sobre descarte de lâmpadas. Tem muitas pessoas que têm boa intenção, mas que a cidade ainda não oferece alternativas, né? Então, eu acho que precisa isso, da mesma, se relaciona com a questão anterior, né? Precisa haver formas, né, de tratar esse problema, né, que estejam acessíveis e as pessoas estejam bem, né, informadas sobre isso, né, e ao mesmo tempo, então, trabalhar essa questão da sensibilização. Tem que haver muito investimento por parte ainda, né, por parte dos governantes aí que esse assunto sempre é um assunto, como você disse, que é grave, né, que piora, que causa aí um monte de questões, gera outros problemas, mas que ainda não recebe a atenção que deveria, digamos assim, né? Então, eu entendo dessa maneira. A única maneira possível é ter mais mesmo apoio para esse tipo de questão, né, no sentido de fornecer alternativas e trabalhar com a população para que elas tenham essa noção de que existem alternativas, né? Eu estava pensando aqui,
Há uma ideia equivocada de quando eu faço a limpeza na minha casa, coloco no saquinho de lixo, ato a boca do saquinho e coloco no cestinho, eu resolvi o meu problema Exatamente. com o lixo. Não é É, isso, né? não é isso, né? Tem tanta coisa por trás disso, né? Claro, E as pessoas precisam estar mais engajadas, assim, né? Não, não é mágico, né? Não põe a sacolinha na claro. rua e some, né? Tem ali várias questões por trás, né? Aqui na cidade mesmo, nós temos o aterro, né, de São Uhum, Carlos, que havia uma previsão de que ele seria preenchido num X período de tempo, e isso já foi sendo alcançado mais cedo do que a previsão, né? O pessoal que faz a gestão do aterro, a empresa, e pode, um dia também até seria uhum. interessante conversar com eles, pode com certeza falar melhor sobre isso, mas várias novas células do aterro tiveram que ser abertas antes do tempo previsto, porque há uma geração muito grande de resíduos, né? Claro, E justamente as pessoas não pensam sobre isso, né? Muitas vezes não param para refletir, né? Para onde vai dali, né? E como vai, né? Antes pensar, a gente fala hoje dos 5 R's, né? Antes pensar, uhum. realmente eu preciso, né? Repensar seu consumo, né? Depois de repensar o consumo, recusar algumas coisas que não há necessidade, reduzir o seu consumo. Aí então, né? Procurar reutilizar o que for possível ser reutilizado e o que não, por fim, não for possível de ser reutilizado, reciclar, que são os 5 R's aí, né? Que é Claro. ampliando os 3 R's. E tá ciente dessas possibilidades, né? Eu acho que é isso. Liane, eu te perguntaria ainda uma coisa que eu achei interessante na leitura que eu fiz para Uhum, me preparar para conversar contigo. Alguns trabalhos discutem a questão do lixo não só como problema, mas como a possibilidade de um recurso, que é a sim. questão do reaproveitamento. Uhum, Tu poderia falar um pouco para a gente, em termos de cidade, e depois pensando singularmente dentro de casa, como uhum, uma pessoa pode fazer do seu lixo uhum. uma parte do seu recurso de sobrevivência? É. Como cidade, a gente tem aqui em São Carlos, né, a gente tem a Coopervida, que é a cooperativa de catadores e catadoras de São Carlos. Perfeito. Hoje trabalham na cooperativa cerca de 30 famílias, né, pessoas, né, representantes de famílias, muitas vezes são maioria mulheres, né, que trabalham na Uhum. cooperativa, e através, né, do material que elas fazem, a triagem lá na cooperativa e vendem, obtido recursos para manter essas famílias, né. Então, esse resíduo, né, acaba sendo um recurso, né? Que, aliás, é importante, a gente não falou sobre isso, né? Que a diferença entre o lixo e o resíduo, né? Isto, Que o isto. lixo é aquele conceito de lixo, que é o que se joga fora, para onde também, fora para onde, né? Entre aspas, porque não tem fora, né? Mas é o que se descarta, né? E que não tem mais utilidade. E o resíduo, né? Pode retornar para o ciclo né? E Perfeito. gerar e ser fonte de novos recursos, né? E tem muito mais resíduo do que lixo no que a gente produz, Ok, né? E ok. fazendo essa separação, então a gente tem essa possibilidade aí de estar contribuindo para a manutenção dessas famílias, né? Além de não gastar o espaço do aterro, né? Custo com transporte desse resíduo Uhum. para os locais de descarte. Então é muito grande, né? A contribuição se for feita essa segregação. E em termos de casa, né, de família, como você colocou a pergunta, eu acho que é também uma maneira da gente poupar recurso, né, financeiro, econômico, pensando bastante nessa questão mesmo do consumo consciente, né? A gente Uhum. procurar não consumir produtos aí que não são necessários, aproveitar o máximo que a gente puder aproveitar, né? E alguns materiais que podem ser aí também retornáveis para a indústria, tá pensando, né, Perfeito. fazer compras conscientes mesmo, né, onde a gente possa estar contribuindo para a questão como um todo e também salvando aí nossos recursos financeiros, eu acho, né, nesse sentido. Perfeito. Liane, e eu te pergunto o seguinte: aqui na cidade de São Carlos, quais são as alternativas que existem
o pessoal que quer fazer um descarte adequado, saber como fazer, procurar informações, a quem recorrer, como fazer? Primeiro, né, para se envolver, né, na questão, para tomar mais parte do problema, e quem gostaria também de colaborar com, né, com a gestão desse problema e procurando soluções para ele, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para falar que nós temos aqui em São Carlos, já há quase 3 anos, um grupo, né, que constituiu o Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos. Esse fórum se reúne a cada 2 semanas e, né, pessoas, né, de diferentes setores aí da sociedade, representantes de universidades, representantes da cooperativa, de catadores, né, estão participando, né, desse fórum, pessoas, né, também por iniciativa pessoal da sociedade civil, e lá, então, é um lugar onde a gente, né, tem procurado discutir, né, as questões associadas à problemática dos resíduos e procurado também a ajuda para resolver elas. Perfeito. A partir, né, da relação com, forçando mesmo, entrando em contato com o poder público. Então, o fórum tem tido um papel bastante importante aqui, né, ativo bastante. Inclusive, a gente comentou da questão de que está sendo construído o Plano Municipal de Integrado de Resíduos Sólidos. Perfeito. O fórum está tendo papel nisso também. Então, é um espaço que as pessoas que têm interesse no tema, né, podem procurar também participar para, né, tomar uma posição ativa na questão da resolução do problema. Perfeito. Né? E na busca de informações, a gente pode, então, estar acessando alguns sites, né? Aqui na universidade, por exemplo, a gente tem um grupo, que é o Grupo de Incentivo à Redução, Reutilização e Reciclagem, o GIRI. O GIRI tem uma página onde o pessoal fez uma pesquisa e disponibilizou lá algumas informações para a comunidade de São Carlos, de locais onde pode ser, então, levados seus resíduos, né, para descarte, resíduos eletrônicos, né, resíduos mais perigosos, as farmácias que recebem os medicamentos, orientação sobre a coleta seletiva. Então, lá é também um local que o pessoal pode procurar, que é procura Giri UFSCar, né? Tá, o site deles, Giri UFSCar. Perfeito. E também no site do nosso departamento, o Departamento de Apoio à Educação Ambiental, daea.scar.br, a gente tem algumas informações e link para esses outros sites, né, que estão associados ao departamento pelos projetos de extensão. Então, lá também tem essas informações. Acho que é um local para procurar também. Muito deixar bom. Essa dica aí para o pessoal, né? Muito bom. E nós vamos referenciar esses links na postagem do vídeo das entrevistas. Assim o pessoal terá acesso. Iane, e nós estamos encerrando, então, a nossa entrevista, mas eu ainda tenho uma pergunta aqui, que é a respeito do ratos, baratas e mosquitos, que aqui eles chamam de pernilongos, não é? Qual é a implicação disso com o lixo? Como que o lixo inadequadamente descartado aumenta a população de ratos, de baratas, e como isso influencia na saúde humana? O depósito inadequado, né, de materiais soltos no meio ambiente torna locais de esconderijo para esses animais, né, criadouros, né, para os mosquitos. A gente tem ouvido bastante, né, a questão dos depósitos de água aí nos diversos locais, devido ao descarte inadequado de materiais. E é um problema antigo, é um problema que segue a humanidade, né, há milênios, né, e a gente percebe, né, que existe, todo mundo, né, acho que todo mundo tem essa noção aí da relação dos resíduos com os vetores, mas eu acho que volta àquela questão que você colocou no início. Muitas vezes a gente tem aquela falsa noção de que se limparmos a nossa casa, o nosso jardim, né, e colocarmos ali na sacolinha, ou simplesmente algumas pessoas têm hábito de varrer para fora de casa as coisas, né, então a gente vai estar resolvendo o problema, e não é bem por aí, né, a gente precisa, a nossa casa é mais ampla que o nosso espaço das paredes fechadas lá que a gente vive, e tendo essa noção, né, a gente pode então estar mais
mais alerta e cuidar para não deixar isso acontecer, né? Não deixar esses materiais soltos hoje em dia a gente está tendo aí tantas doenças que são, no fundo, associadas com esse problema, né, da questão sanitária é uma questão que precisa realmente ser repensada, né, do descarte aí, de estar fornecendo esses espaços, né, para os animaizinhos aí. Mas existe né, muita doença que a gente já sabe associada, nesse momento que a gente vive crise, né, de cada ano a gente ouve falar, né, de uma epidemia atrás da outra, é crítico, né? Precisa estar a falta de cuidado com isso é um dos motivadores. E é interessante que, apesar de ser um senso comum, as pessoas têm essa noção que resíduo, né, atrai animais, né, resíduos soltos, e mesmo assim ainda acontece, né? A gente vê o pessoal joga da janela do carro, né? É estranho que ainda haja, causa estranheza, né? Mas para ver que é um problema que tem que estar sempre sendo rediscutido, né, repensado, porque não é tão simples assim como poderia ser, né, a questão da solução dele. Eu acho uma medida interessante. Alguns restaurantes, eles cobram a mais se você exagera, enche o prato e depois não come. É uma maneira de fazer pesar no bolso, mas também de despertar uma consciência de consumir aquilo que é o necessário. Enfim, eu quero te agradecer imensamente por gastar um tempo e estar aí com a gente para bater esse papo. Agradeço a oportunidade. Te agradeço muito. Eu quero agradecer também a Thelma Gaspari, que foi quem deu o start nessa série de entrevistas, e gostaria também de abrir o espaço para os nossos ouvintes, algumas pautas que lhes pareçam importantes, encaminha para nós, a equipe da Rádio Fiscar e a comissão vai discutir a respeito do assunto, e nós vamos desenvolver aquele trabalho que nos compete fazer socialmente, que é a radiodifusão educativa, portanto é um trabalho de natureza educativa, não é? Melhorando a consciência das pessoas, fortalecendo a educação, a democracia, a fim de que a gente consiga ter uma vida um pouquinho mais sossegada. Nós ainda temos mais algumas entrevistas, esta é só a primeira, que nós tivemos o privilégio de receber aqui a professora doutora Liane Biel Printz, aqui da nossa Universidade Federal de São Carlos. Liane, muito obrigado e até a próxima.